Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos na Tua presença, em mais um projeto Casa Firme, 25 horas de trabalho, de oração, de intercessão, clamando ao Senhor, meu Deus, em favor do Teu povo, trabalhando com as armas que o Senhor nos dá, que o Senhor nos fornece, a fim, meu Deus, de edificar uma casa firme, de construir uma vida em cima de um alicerce forte que possa sustentar, que possa, meu Deus, assegurar a nossa vida, a nossa construção. Nós sabemos que uma construção sem um bom alicerce está fadada ao fracasso, à ruína. Por isso eu peço, meu Deus, nos ajuda a sermos diligentes no ouvir e no praticar. Nos guarda, meu Deus, de estarmos aqui fechados, endurecidos, tendo a oportunidade de aprender a pensar como o Senhor pensa, tendo a oportunidade, meu Deus, de nos moldar ao Senhor, à sua vontade, e continuarmos, meu Deus, sendo os mesmos, pensando, falando, agindo, reagindo da mesma forma, e dessa maneira, meu Deus, desprezando todas as oportunidades que temos tido de viver uma grande vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, nos guarda de toda dureza, incredulidade, rebeldia. Eu oro, meu Deus, para que aqui haja corações abertos, famintos, sedentos. Que a Tua palavra encontre, meu Pai, aqui boa terra. Corações que vão reter, que vão absorver a palavra. Pessoas diligentes que vão colocar em prática as direções e orientações que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, eu oro pelo Teu povo, por cada um aqui representado por pedidos, nomes, fotografias, documentos. Senhor, nós declaramos que todos esses que estão aqui, que estão à distância, que contam com as nossas orações, todos esses serão, meu Deus, as pessoas mais abençoadas da face da terra. Nós cremos nisso e nós declaramos isso, que quem estiver debaixo dessa liderança, bebendo dessa fonte, meu Deus, não viverá à margem, não será mais um, mas construirá uma grande vida, uma história, escreverá uma história linda de sucesso, de realizações, porque nós fomos chamados para isso, para uma vida épica, para feitos épicos, para sermos pessoas diferenciadas. Nós não aceitamos, meu Deus, que dentro do nosso ministério, pessoas fiquem no mesmo lugar, pessoas, meu Deus, continuem debaixo de algum jugo de escravidão. Não, o Senhor já nos comprou, o Senhor já nos fez livres, o Senhor já foi à cruz e venceu todo o mal, derrotou todo o mal, e nós não aceitamos, meu Deus, que o diabo venha triunfar sobre nós, em área alguma. Ajuda, meu Deus, cada pessoa a tomar consciência daquilo que é no Senhor, da pessoa, meu Deus, que foi feita no Senhor quando creu. Todos nós, quando cremos no Senhor, quando cremos no sacrifício da cruz, fomos feitos justiça do Senhor, fomos redimidos, nos tornamos pessoas livres, recebemos poder, condições para governar, para dominar e não sermos mais dominados. Que todos, meu Pai, possuam
aquilo que já foi entregue, a unção que já foi derramada e que o Senhor tem derramado sobre nós esse ano para governar. Que o teu povo governe, que o teu povo domine e não seja dominado, governado por coisa alguma. Abençoe esse culto, Senhor. Abençoe essa reunião, abençoe o nosso projeto Casa Firme. Atenda, meu Deus, as orações que já foram e ainda serão feitas nesse altar. Cada clamor, cada intercessão, meu Deus, em favor do teu povo, em favor da igreja, que possa surtir grande efeito, porque o Senhor diz que a oração do justo é poderosa, eficaz. A oração do justo torna disponível um tremendo poder, que possamos ver, meu Pai, na vida do nosso povo, o efeito das nossas orações, vidas restauradas, lares restaurados, casamentos renovados, enfermos curados, portas abertas, situações travadas sendo destravadas, em nome do Senhor Jesus, sonhos impossíveis se tornando realidade, cativeiros sendo virados, desertos florescendo. Eu declaro isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o nosso povo, meu Pai, viva nesse ano que nunca viveu, testemunhe aquilo que nunca foi testemunhado, que o Senhor possa dar ao nosso povo, meu Pai, aquilo, meu Deus, que nem nos melhores sonhos foi imaginado. Em nome de Jesus, eu tomo posse de grandes definições, de grandes vitórias. Eu tomo posse, meu Pai, das nossas orações, surtindo um efeito transformador na vida de todos que estão conosco nessa fé, esse mesmo espírito de fé, em nome de Jesus. Conduza esse culto, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Uma boa tarde a todos, podem sentar por gentileza. Uma boa tarde àqueles que estão pela transmissão. Provérbios 21, versículo 1, diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, o coração do rei, o coração de quem governa, é controlado pelo Senhor, é governado pelo Senhor. Ou seja, nós só governamos se o Senhor nos governa. Só estaremos realmente no poder, no controle, no domínio da nossa vida, se o Senhor estiver nos dominando, nos guiando, nos conduzindo. Se Deus não me governar, se Deus não me dirigir, se Deus não me guiar, não serei eu, não será você que estará no controle da própria vida. Porque todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Mas o Senhor pesa o coração. Então, se o homem estiver à mercê da sua alma, e quando falamos de alma, falamos de pensamentos, sentimentos, vontades, desejos. Se ele estiver à mercê da sua alma, ele estará fadado ao fracasso, será uma pessoa sem controle, sem equilíbrio, sem governo, sem direção. Porque a alma, ela diz a você, a nossa alma diz a nós o que nós queremos, o que nós desejamos. Ela revela os nossos pensamentos, não os de Deus. Então, se nós quisermos uma vida
uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, nós precisamos estar submissos, sujeitos a Deus, sendo guiado, controlado pelo Senhor. Do contrário, a alma que é governo vai nos conduzir, vai nos dirigir para o pior caminho, para as piores escolhas. O homem se torna cego, tolo, quando a alma está no governo, quando a alma governa. Se eu quiser uma vida vitoriosa, eu vou ter que aprender a viver pelo Espírito. Eu vou ter que buscar uma sensibilidade a Deus, ao Espírito, porque às vezes você não vê problema em algo, mas como diz aqui, o Senhor pesa o coração. É como quando Davi quis cortar e cortou o pedacinho do manto de Saul. Naquele momento, o Senhor pesou-lhe o coração. Ele pôde perceber que aquela atitude entristeceu a Deus, entristeceu o Espírito. A princípio, por ter feito o que fez, ele não via, né, não viu o problema. Né? Achou que aquilo não seria um problema, não iria pesar sobre a sua vida, iria ser uma trava, um impedimento para Deus ser com ele, mas ali o Senhor já mostrou que se ele seguisse naquela direção, ele podia colocar tudo a perder. Né? Porque uma mínima coisa, um erro, por menor que seja, se eu tenho consciência dele, eu preciso reparar. Eu não posso achar que aquilo é pequeno. Como já falamos várias vezes, pode até ser pequeno, mas não é insignificante e não vai passar aos olhos de Deus despercebido. Ainda mais se o Senhor já pesou o meu coração. Se Ele já deixou claro, né, a sua desaprovação daquela atitude. Então, precisa haver essa capacidade de se arrepender, de se ajustar e se moldar a Deus, de se colocar submisso a Ele. Porque muitas vezes aos nossos olhos isso não tem problema, no meu modo de pensar, no meu ponto de vista, e é onde as pessoas vão relativizando as coisas. Aí eu acho, eu penso, né? E muitos nesse eu acho, eu penso, estão abrindo portas, estão com a vida travada, estão impedindo a ação de Deus na sua vida, porque Deus dá graça ao humilde. Deus se manifesta na vida de pessoas que são obedientes. Obediência traz bênção, submissão. Estar submisso a Deus é ser uma pessoa abençoada. Então, se eu não estou de acordo com Deus, eu estou em rebelião. Um pensamento, se eu detectar que um pensamento diverge da palavra, eu tenho que levá-lo cativo, do contrário, estarei em rebelião com Deus. E eu posso, com meus argumentos convincentes, querer justificar, não, mas eu acho, eu penso, sabe? Eu posso ter muitos argumentos, até convincentes, mas a Bíblia diz que esses argumentos precisam ser levados cativos, capturados e levados,
né, a sujeição a Cristo, a palavra. Porque a palavra não erra, a palavra não muda. A palavra, se tem algo que é confiável, é a palavra de Deus, não o que pensamos, sentimos, desejamos. Não. As pessoas que ainda não entenderam isso e que deixam a sua alma dominar, fazem escolhas erradas, pensam bobagens, alimentam os piores sentimentos, estragam com a própria vida. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha só. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Diga comigo, eu não deixarei que nada me domine. Então, o Senhor me dá o livre-arbítrio, eu tenho liberdade para pensar, sentir, falar, fazer o que eu quiser fazer. Eu não estou acorrentado a Deus. Ele não me impõe obediência. Ele coloca condições, né, para sermos abençoados, mas não nos obriga a obedecer. Deixa claro quais são as condições para vivermos as promessas que Ele nos faz. Mas Ele não exige que você atenda, né, a essas exigências. Ele não impõe, não obriga. Se você quiser viver de forma diferente, se você quiser viver à mercê do que você pensa, sente, quer, você é livre, né? Todas as coisas te são permitidas, mas nem tudo convém, né? E o sábio pensa assim e age assim, ó: eu não deixarei que nada me domine. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso alimentar o que eu quiser, mas eu não vou viver dessa forma. Eu não vou deixar que algo me domine, me controle, senão o Senhor, a sua palavra. São escolhas que nós fazemos. Você escolhe o que é que vai dominar você, o que é que vai controlar você. Você decide. Está em seu poder. É decisão sua o que é que vai governar você. Se Deus, a sua palavra, ou o pecado, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as opiniões, as críticas, o que é que vai pesar sobre você? O que é que vai controlar você? Ainda no 19, diz assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Você foi comprado por alto preço, ou seja, preço de sangue. O Senhor pagou um alto preço, derramou o seu sangue na cruz para comprá-lo, para libertá-lo, para redimi-lo, para fazê-lo livre. Você não é escravo. O diabo não tem mais poder sobre você, o pecado não tem mais poder sobre você, a não ser que você lhe obedeça. Né? Você é servo de quem você obedece, é escravo de quem você obedece.
Se você ceder para o pecado, que é uma escolha, é uma opção, você se faz servo do diabo. Ele te domina através do pecado. Mas se você escolher se submeter a Deus, você se faz servo de Deus, escravo de Cristo, né? E aí está a liberdade, a verdadeira liberdade. Somente pessoas escravas de Cristo é que são livres de verdade. Ou seja, pessoas que a vontade dele, os interesses de Deus prevalecem na sua vida. Não mais o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente, mas qual é a vontade dele, o que é que ele tem para mim, onde ele quer que eu esteja, o que ele quer que eu faça, qual é a vontade. Eu não vou mais pelo que eu penso, pelo que eu sinto, eu vou pela palavra. Essa pessoa não tem vida, essa pessoa sim está vivendo de verdade. Essa pessoa sim pode dizer que é livre de verdade. Porque liberdade é o poder de dizer não. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou tão livre que eu digo não. Eu domino e não sou dominado pelas vontades, pelos desejos. Essa liberdade que o mundo prega, você é livre, faça o que você quiser fazer, viva a sua vida, né? Siga seu coração, isso aí é uma falsa liberdade, é uma ilusão, é um engano. É só a gente olhar para esse mundo, quanto as pessoas estão oprimidas, vazias, depressivas, e não é falta, né, de dar a sua carne, de ceder para as suas vontades, desejos, impulsos. Ou seja, se a liberdade, a felicidade estivesse aí em fazer o que se tem vontade de fazer, nós não veríamos tantas pessoas doentes, oprimidas, perturbadas, sem paz, porque estão vivendo uma vida egoísta, vivendo para si, né, em busca de prazer, não se negando a nada. E Jesus deixou claro que o caminho para a felicidade é o servir, é o dar, é o se doar, é o se esvaziar. Quanto mais você se colocar na condição de servo, de quem doa, de quem se doa, mais preenchido, mais realização você vai ter, porque é melhor dar do que receber, disse Jesus. É melhor dar. Quanto mais uma pessoa vive para algo maior, mais satisfação ela tem. Quanto mais ela vive em função de si mesma, dos seus interesses, das suas vontades, mais escrava ela é, mais doente ela está. Então vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O Senhor quer que nós glorifiquemos a Ele, com o nosso corpo, com a nossa vida, né? Em Romanos diz que nós devemos nos oferecer o nosso corpo a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer ser glorificado no meu modo de falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, nas escolhas que eu faço. Quando a Bíblia diz que Abraão deu glória a Deus, nós entendemos muito bem que aquele glória a Deus passa longe, né, dessa expressão, muitas vezes religiosa, que escorrega da boca de muita gente. Glória a Deus, aleluia. Eu não glorifico a Deus quando eu digo glória a Deus, mas quando eu nego a mim mesmo, eu priorizo a sua vontade, eu digo não à minha carne, eu crucifico as minhas vontades para fazer a dele, aí sim eu estou glorificando a Deus.
Dar glória a Deus é quando você tem tudo para desistir, abrir mão, recuar, retroceder, e você decide, como Abraão, continuar crendo quando já não há mais esperança, humanamente falando. Isso glorifica a Deus. Quantos cristãos que não estão glorificando a Deus porque diante de uma pressão, diante da tentação, cede facilmente, é o primeiro a desmoronar, diante de uma crítica, uma ofensa, se ofende, se chateia. Quantos que não estão glorificando a Deus com o seu modo de viver, porque não são guiados por Ele, não são dirigidos pela palavra, são guiados, são controlados por pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Essa é a razão do porquê tantos cristãos estão doentes, não governam, são governados, não dominam, são dominados. E Paulo disse, eu não deixarei que nada me domine. Por que eu não deixarei? Porque me foi dado esse poder, foi dado a você esse poder de dominar, de não ser dominado, A Bíblia diz que Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Quer dizer, tudo que nós precisamos para governar, para dominar, nós já recebemos. Poder para vencer o mal. As forças, as potestades, os demônios que estão aí, nas regiões celestiais, nós temos poder para vencer o mal. Nós temos amor para lidar com as pessoas, com as diferenças, para perdoar quando necessário. E nós temos equilíbrio, espírito de equilíbrio para dominar. Eu não posso impedir que alguém me ofenda, mas eu posso decidir não me ofender. Jefté não pôde impedir que seus irmãos o rejeitassem e o expulsassem de casa. Da mesma forma, José, eles não puderam impedir que sua própria família agisse de forma perversa, maldosa. Então você não impede que alguém fale mal, que alguém faça mal, tente fazer o mal a você, tente te ferir, mas você pode decidir não se ferir, não se ofender, não se amargar, não se entregar à ofensa, à tristeza, à raiva, à revolta. Então, situações para nos desequilibrar, nos afetar, sempre surgirão. Mas daí você, a se desequilibrar e se entregar a um sentimento negativo, é escolha sua, porque Deus te deu espírito de equilíbrio. Ele te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o mal não tem poder sobre você. Pessoas não podem ter o poder sobre você. Sentimentos, emoções negativas não podem ter poder sobre você. Deus nos fez fortes. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Foi assim no princípio. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para dominar. Mas eu só vou dominar se Deus me governar. Então o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Quer dizer, o coração de quem governa. O coração de quem governa é governado pelo Senhor. É dirigido pelo Senhor. Eu só vou governar se o Senhor me governar. Pode prestar atenção nisso, todas as pessoas que aqui fora se destacam, que aqui fora se sobressaem, são pessoas que aqui dentro têm governado. São pessoas que internamente governam. Então, eu
posso falar, como falei ontem, do Jefté, do José, do Davi, de Daniel, dos 3 jovens. Todos esses viveram situações aqui fora que tinham o poder, né, de ferir, ofender, amargar, revoltar, viver injustiças, viveram rejeição, foram menosprezados, foram diminuídos, sofreram ataque, pressão de todos os lados. E por que sobressaíram? Por que se destacaram? Porque internamente governavam. Aquilo que veio para ferir, para machucar, não teve o poder de ferir, de machucar. Aquilo foi superado, foi vencido. Como falamos de Jefté ontem, um homem que sofreu, né, situações terríveis, uma rejeição absurda, um desprezo, né, que ouviu muita coisa, certamente, pesada, filho de prostituta, filho de uma mulher estranha, um sujeito que tinha tudo para crescer de forma revoltada, amarga, né? Se tornar uma pessoa amarga por tudo que sofreu, pelas injustiças que sofreu, pelo peso, né, da sua própria condição, filho de prostituta. Isso poderia ter complexado, mas a Bíblia, né, o próprio Deus fala que esse homem era um homem poderoso e valente, porque ele decidiu que não seria marcado, né, a sua vida não seria definida pelas suas circunstâncias, pelo que lhe ocorreu, pelo mal que tentaram fazer a ele, pelo início difícil que ele teve. Ele entendeu que a vida dele, o resultado final, como ele iria terminar, ia depender de como ele acreditasse. E a nossa vida continua, né, sendo definida não pelas nossas circunstâncias, não pelas dores que vivemos e sofremos, mas pelo que nós acreditamos. Você não é as suas circunstâncias, você é o que você acredita. Você não precisa terminar como começou, porque muitos começaram muito mal, tiveram um péssimo início, mas por decidirem crer certo, crer na coisa certa, olhar para frente, não ficar preso ao passado, remoendo o que aconteceu, o que viveu, o que não teve, o que não deram. Quando esses homens decidiram focar a coisa certa, se levantarem, né, e dependerem de Deus, puderam construir uma história vitoriosa, puderam dar a volta por cima. No caso de Jefté, de José, de Davi, nós vemos que aqueles que antes olharam de cima para baixo, não deram a mínima, tiveram que se curvar e reconhecer Deus e ver Deus na vida desses homens. Eles foram justificados, o cativeiro foi virado, mas nada disso, esse resultado não foi obtido por acaso, mas porque fizeram as escolhas certas. Decidiram olhar para Deus, olhar para frente. Entenderam que podiam governar sobre as circunstâncias. E que não precisavam tomar a forma das circunstâncias, do problema. Amém, gente? Então, entenda isso. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo te é permitido, mas você não deve
Não pode permitir que as coisas dominem você, que as circunstâncias controlem você, que as opiniões controlem você, que o seu passado defina a sua vida, o seu futuro, o que você viveu, os traumas, isso não tem que marcá-lo para o resto da vida. A Bíblia está cheia de gente que tinha tudo pelo contexto, né, pelas circunstâncias, pelas limitações, pelas impossibilidades que cercavam, tinham tudo para viverem uma vida pequena, à margem, mas entenderam que podiam governar. Entenderam que podiam reverter, né, a história, mudar a sua própria história. E você pode fazer a mesma coisa hoje. Mudar o rumo da sua vida, mudando a sua forma de pensar, acreditando no que a palavra diz a teu respeito, fazendo as escolhas com base na palavra e não mais com base em pensamentos, sentimentos, opiniões, vontades. Amém, gente? Deixa eu ler aqui também, em 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler no versículo 6. O orgulho de vocês, 1 Coríntios 5, 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. No 9, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha que palavra forte. A igreja está aqui, nós estamos aqui para nos diferenciarmos, para impactarmos esse mundo. Não tomarmos a forma desse mundo, não nos parecermos com esse mundo. Paulo foi bem radical com a igreja de Corinto, deixando claro que não podia haver mistura, semelhança, né, nenhum tipo de associação. A Bíblia diz que o ímpio não pode resistir na congregação do justo. Não pode. A igreja, ela é um pronto-socorro espiritual e nós sabemos que vai chegar todo tipo de gente. Né? Algumas das piores pessoas do mundo nós vamos encontrar dentro da igreja, porque é onde o perdido é salvo, o doente é curado. Né? O mau caráter é transformado. Se não for na igreja, através da palavra, não vai ser em lugar nenhum. Mas esse conselho, essa direção do Paulo, né? Terminando aqui, expulsem esse perverso no meio de vocês. Ele deixando claro que se não houver da pessoa essa ambição, esse desejo, esse esforço, esse querer em ser, né, uma nova criatura, ele não pode mesmo resistir na congregação do justo. Ele deixa claro, não deve haver nenhum tipo de associação. Se qualquer pessoa que, dizendo-se irmão,
continua na imoralidade, na idolatria, nos vícios, na mentira, é ladrão, quer dizer, a pessoa, ela quer os benefícios da fé, mas não quer pagar o preço para ser um cristão, essa pessoa não pode fazer parte do meu convívio, né? Então, eu vejo, por exemplo, os 400 endividados gostosos que se uniram a Davi. Só permaneceram com Davi porque queriam o espírito de Davi. Só permaneceram com Davi porque estavam abertos. Porque com certeza Davi não teria tolerado aqueles homens se percebesse que eles poderiam ser uma influência negativa. A bispa sempre fala isso, né? Ou vão pegar o que eu tenho, porque eu não vou absorver, né? Eu lidero. Então, se não for para subir ao meu nível, eu não vou descer. E é assim que nós temos que viver. A igreja não tem que ir em busca, o mundo não tem nada a oferecer para a igreja que tem que oferecer ao mundo. A igreja é referência. A igreja é que tem que influenciar e não sofrer a influência desse mundo. Então aqueles 400 homens chegaram, derrotados, endividados, descontentes, e foram influenciados, impactados, transformados pela presença, pela influência de Davi. Da mesma forma, os homens vãos, vadios, que a Bíblia diz que se juntaram a Jefité, né? Jefité tinha tudo para ser mais um naquele meio, e ele transformou aqueles homens também em soldados, em homens valentes. Ele influenciou, ele impactou. E é isso que Deus espera de cada um de nós, né? Que como igreja do Senhor nós possamos influenciar, fazer a diferença, ser referência, e não olhar para fora como se o mundo tivesse alguma coisa para oferecer, né? E temos essa postura firme em Deus, né? De não nos associarmos, de não convivermos com pessoas, de não tolerarmos pessoas que, se dizendo irmão, ainda por escolha, por opção, permanece na imoralidade, na idolatria, nos vícios, né? Ainda hoje eu ouvi uma expressão que, né? Não, porque eu gosto mesmo. Não, então se você gosta, então não é para estar nesse meio. Uma pessoa tem que saber o que quer. Se eu vou para Apocalipse, a Bíblia diz isso, que o ímpio, que o imundo, que quem quer a sujeira, se suja ainda mais. É isso que você quer? Uma vida de pecado, de imundícia, de sujeira? Então vai, filho, então se joga mesmo. Agora que o santo, que o justo, né? Que o santo se santifica ainda mais. Quem é santo se santifica ainda mais. Você quer Deus? Então se joga, se aprofunda. Agora, você não quer? Então não fica no meio para contaminar os demais. Não seja uma laranja podre para, né, contaminar os demais. Então Paulo deixou isso bem claro. Né? O Senhor veio para o perdido, veio para o pecador, mas esse pecador, para ser salvo, precisa reconhecer que é um pecador. Ele não pode olhar para a sua vida de pecado e se convencer que está tudo bem. Ele não pode tomar conhecimento através da palavra que está no erro e tudo bem. Deus me entende, Deus me ama, Deus te ama. Deus, Ele ama você, independentemente do que você faça. Você não precisa fazer nada para Ele te amar, né? Mas para ser salvo tem condições.
Para ser salvo é necessário arrependimento. Para ser salvo tem que se tornar uma nova criatura. Tem que andar em novidade de vida. A sua salvação, ela precisa ser garantida todos os dias. Todos os dias. Né? E falamos isso no domingo, que arrependimento é para a vida toda. Então não pense você que eu já mudei isso, já mudei aquilo, amanhã você recebe uma outra palavra que amplia um pouco mais a sua visão, te faz ver o que você não via, de errado em você mesmo, e você tem aí mais uma vez a necessidade de se arrepender, de mudar de ideia, de mudar a sua forma de pensar e agir. Então arrependimento é para a vida toda. Nós não somos um produto pronto. Agora, quando uma pessoa, né, já se convenceu, quer se convencer que o errado está certo, né, não quer reconhecer a necessidade de mudança, não quer se arrepender, é o que Paulo está dizendo aqui, nem se associe. Não se associe. Estou escrevendo, não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral. Quer dizer, aquela pessoa que acha que não tem que mudar. Né? Que se convence, é um obcecado, como falamos outro dia, um obcecado. Não vejo problema, né? Tá tudo bem. Não, essa pessoa, no meio, pode ser um foco, um ponto de contaminação. Então, nós amamos a todos, nós queremos que o perdido, que o alcoólatra, o viciado, o drogado, né, o imoral, venha para a igreja, porque somente através da palavra ele vai ser limpo, mas tem que querer ser limpo, né? Ele tem que estar aberto a essa palavra. Ele tem que reconhecer que é um escravo e precisa ser liberto. É aquela frase, eu não lembro quem disse isso, mas é uma frase que quando eu ouvi a bispa falando, eu gravei, né? Que diz assim, libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se soubessem que é escravos. Então Jesus já salvou muitos, poderia salvar muito mais se esses mais reconhecessem a necessidade de um Salvador. Reconhecessem que precisam ser salvos, que são pecadores, que precisam de um libertador. Mas muitos estão convencidos de que está tudo bem com ele, não reconhecem a sua condição. Então não há como Deus restaurar, curar, libertar essas pessoas que não admitem, que não reconhecem. Amém, gente? Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nós estamos no ano da unção de governo e essa unção está sobre nós e Deus quer que você governe. Governe sobre o pecado, sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre as vozes negativas. Como Paulo disse, eu não deixarei que nada me domine, e essa tem que ser a sua decisão. Eu não deixarei que nada me domine. Se Deus me deu condições para governar, então eu vou governar. E uma pessoa só governa quando o Senhor a governa. Então, você precisa ser uma pessoa rendida a Ele, submissa a Ele, ao que Ele diz. A palavra tem que te guiar, e não a sua alma, que vai dizer o que você pensa, o que você acha, não o que Deus pensa.
É a palavra que revela os pensamentos de Deus. É a palavra que revela a vontade de Deus, o querer de Deus. Não a sua alma. Se você for pela sua cabeça, se você for pelos seus sentimentos, você vai fazer as piores escolhas. Você vai tomar decisões erradas, você vai estragar com a sua vida, você vai se enganar, porque o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, diz a Bíblia. Se tem uma coisa que engana, é o coração. A sua doença é incurável, diz em Jeremias. Então, alma não pode estar no controle. Você só vai dominar, ou seja, se a pessoa que Deus te criou para ser, se for controlado, governado, dirigido pelo Senhor. E a Bíblia está dizendo que o coração do rei, ou seja, o coração daquele que governa, é governado pelo Senhor. O coração daquele que governa. Quem é que governa? Quem é governado pelo Senhor. Porque se você não é governado pelo Senhor, seu coração vai te enganar. Você vai pender para as piores direções. Porque todos os caminhos do homem lhe parecem justos, bons, perfeitos, agradáveis. É a palavra de Deus que revela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. É a palavra de Deus que nos dá a capacidade de distinguir o bom do mal, o bem do mal, o bom do ruim, né? O certo do errado. Sem a palavra de Deus, você se confunde. Sem a palavra de Deus, você pode achar que está fazendo a coisa certa e estar fazendo tudo errado. Nós precisamos orar por sensibilidade ao Espírito, sensibilidade a Deus. Porque a princípio, Davi não viu problema em cortar um pedacinho do manto. Ele não chegou a ferir o Saul, mas ele cortou um pedacinho. E por que ele cortou? Porque até cortar, ele não viu o problema, mas quando ele cortou, ele sentiu o seu coração pesar. E nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, ao toque do Espírito. Porque muitas vezes é assim, você está fazendo algo, não está vendo, de repente, o Espírito Santo pesa o seu coração. Ele diz a você, isso não é para você, esse não é o caminho, eu não aprovo isso, eu não tenho isso com você. Nós precisamos dessa sensibilidade. Todos na Bíblia que decidiram a vida, não por Deus, não pela palavra, não pela direção do Espírito, mas pelos seus sentidos, pelo seu estômago, pela sua vontade, terminaram muito mal. E eu tenho certeza que você não quer ter o fim que Ló teve, o fim que Saul teve, o fim que Esaú teve, o fim que Geazi teve. Não, você quer ter um fim glorioso. Então governe. Como é que eu faço isso? O coração de quem governa é controlado pelo Senhor. Deixa Deus te controlar. É Deus quem sabe o que é bom para cada um de nós. É através da palavra dele que nos tornamos capazes de julgar até as intenções e motivações do nosso coração.
É a palavra que nos dá essa profundidade, essa capacidade de autoanálise, de ver o que não está certo em nós, em nossas atitudes, em nossas intenções. Senhor, meu Deus, eu oro, pedindo ao Senhor que nos ajude, meu Deus, nos ajude a discernir, nos ajude, meu Deus, a perceber quando algo em nós, em nossas atitudes, em nossas escolhas, em nossas ações, não estiver alinhada com a vontade, o propósito do Senhor. Nós não queremos estar onde o Senhor não está. Nós não queremos, meu Deus, estar anestesiados em relação àquilo que o Senhor reprova, condena. Não, meu Pai, nós queremos nos sentir mal todas as vezes que errarmos ou algo errado estiver acontecendo. Seja em nós mesmos, seja ao redor, nos dê essa sensibilidade, meu Pai. Esse discernimento faz o nosso coração doer, pesar, todas as vezes que algo, se não a Tua palavra, estiver nos guiando. Nós queremos ser avisados, alertados, advertidos pelo Teu Espírito, pelo toque do Teu Espírito Santo, quando, meu Deus, um pensamento, um sentimento, uma conversa, um assunto estiver te entristecendo. Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos a dominar e não sermos dominados. Ajuda-nos a governar, meu Deus, e não sermos governados, controlados pelo diabo através da alma, das opiniões, dos sentimentos, das vontades, que é o que ele usa para nos controlar, é o que o diabo mais usa para ter controle sobre as pessoas. Ele precisa, meu Pai, de uma legalidade para atuar, e muitas vezes é um pensamento, é um sentimento, é uma rebelião interna, são os achismos. Deus, que essa pessoa tome a decisão aqui, que Paulo tomou, a decisão que ele, meu Deus, tomou de não deixar que algo lhe domine, de tomar consciência que já é uma pessoa livre, que já foi comprado por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Isso quer dizer, meu Pai, que se algo está tendo controle sobre nós é porque não estamos fazendo valer nas nossas vidas o alto preço pago pelo Senhor. Que ela não aceite que um vício, seja o vício da bebida, da pornografia, do cigarro, das drogas, seja lá qual for o vício, meu Pai, que ela não aceite esse domínio, que ela não aceite esse controle. O Senhor pagou um alto preço, o Senhor já nos libertou. Que ela tome posse daquilo que já foi entregue na cruz, meu Pai. Que ela não aceite algo tendo poder sobre ela. Que ela rompa em todas as áreas, de todas as maneiras. Que ela não aceite mais uma mágoa, uma ofensa tendo poder sobre ela, um julgamento, uma crítica pesando sobre ela, angustiando, intimidando, travando a vida dela, seja lá o que for, meu Deus, que ainda tem tido poder e domínio, que ela sofra agora uma libertação, que a Tua palavra leve ela, meu Deus, a um rompimento. Em nome de Jesus, que ela se aposse do poder que já foi dado a ela, meu Deus. Que ela se renda totalmente ao Senhor. Que ela permita a Sua palavra guiá-la, conduzi-la, porque é assim que ela vai governar. É assim que nós vamos reinar com o Senhor.
Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, mais uma vez eu oro, todos aqui representados por pedidos, por fotos, por documentos, pelo seu nome nesses cadernos de oração. Abençoa, visita cada um com resposta, com definições, aqueles que enviam seus pedidos por e-mail, pelo chat, meu Pai, que acompanham à distância. Deus, alcança cada um agora. Nós oramos, meu Deus, pela vitória do teu povo. Oramos, meu Deus, intercedemos, meu Pai, por cura sentimental, emocional, cura física. Nós oramos e declaramos mais uma vez que dentro do Ministério Mudança de Vida estarão as pessoas mais vitoriosas, mais abençoadas da face da terra, um povo, meu Deus, que desfruta da vida plena e abundante, já conquistada pelo Senhor, um povo que reina em vida, um povo que governa, que domina e não é dominado, um povo que influencia e não é influenciado, um povo que não se rende à cultura, que não se amolda ao padrão desse mundo, mas estabelece aqui, Senhor, a cultura, o padrão do céu, a cultura do céu. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, um povo diferenciado, um povo que não tolera o pecado, um povo que não é conivente, um povo que não é omisso, um povo que não é covarde, um povo, meu Deus, que não se mistura, porque o Senhor não aceita mistura. O Senhor diz que não divide a sua glória com ninguém. O Senhor vem buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras, um povo diferenciado, que possamos fazer parte desse povo, meu Pai. Que cada um que está aqui faça parte desse povo, separado, santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, fortalece esse povo, fortalece cada um que está aqui, e dê vitória, meu Deus, porque a vitória do teu povo é a nossa vitória. Nós queremos ver pessoas testemunhando o que nunca foi testemunhado antes. Nós queremos ver o nosso povo vivendo o que outros não conseguiram viver. A exemplo de Josué e Caleb, meu Deus, aquilo que outros temeram, outros não acreditaram que pudessem viver, que o teu povo viva, que o teu povo desfrute, que o teu povo possua, que o povo do Ministério Mudança de Vida faça, conquiste o que outros não fizeram, o que outros não conquistaram, em nome de Jesus. E nada, meu Deus, tem o poder de segurar, travar, impedir que o nosso povo suba e tome posse daquilo que é seu, conquiste a sua montanha. Abençoa cada um, Senhor. Mais uma vez concordo com todas as orações que foram, que ainda serão feitas, meu Pai, até o final dessa Casa Firme, dessas 25 horas de trabalho ao todo. Responda as orações, define situações, restaura lares, meu Pai, realiza sonhos impossíveis, materializa sonhos e projetos, meu Deus. Eu abençoo cada um agora, e eu concordo com todas as orações, ligando aqui na terra para ser ligada nos céus. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, por todo o bem que o Senhor tem feito, por todo o bem que ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu agradeço, meu Deus, porque eu acredito que o Senhor já está e continuará coroando, meu Deus, o nosso ano com bondade, com bênçãos inéditas, em nome do Senhor Jesus. Que cada um creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.